pessoal, esta videoaula está relacionada à continuidade da caminhada de compreensão da origem, disseminação e impacto do termo ideologia de gênero. Na videoaula anterior, acessamos o conteúdo programático do conceito de ideologia, a partir da compreensão de Marilena Chauí, publicada no livro O que é Ideologia. Esta compreensão esteve relacionada à origem do conceito de ideologia, mas também na sua compreensão em Augusto Comte, Emile Durkheim, como em Marx e Engels. Agora, nosso objetivo é tratar sobre o tensionamento que tem ocorrido em torno das políticas públicas LGBT e educacionais brasileiras. Segundo a discussão realizada por Sara Garbagnoli em 2014 no texto intitulado A Ideologia de Gênero, a irresistível ascensão de uma invenção retórica do Vaticano contra a desnaturalização sexual, o objetivo da criação do termo ideologia de gênero era o de rotular, deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos de gênero. Assim, este tensionamento em torno das políticas públicas LGBT e educacionais brasileiras está relacionado ao termo ideologia de gênero, pois tal ação está baseada na deslegitimação da produção teórica dos estudos de gênero. Podemos afirmar que atualmente tem se intensificado no Brasil uma relação entre cristianismo e educação, Estado e religião. Tal afirmação está sustentada inicialmente na composição das bancadas do Congresso Nacional. Segundo a agência de jornalismo investigativo A Pública, em matéria publicada em 18 de fevereiro de 2016, os maiores grupos de parlamentares da Câmara Federal dos Deputados têm seus trabalhos pautados por interesses corporativos, interesses conservadores ou por ambos. Para mostrar quais parlamentares defendem quais interesses, a Pública levantou a composição de 11 das bancadas mais atuantes. Além dos ruralistas, que contam com 207 deputados, esta agência de notícias mapeou outras gigantes da Câmara: a evangélica, com 196 deputados, a empresarial, com 208 deputados, a das empreiteiras e construtoras, com 226 deputados, e a dos parentes, com 238 deputados, ao maior agrupamento da Casa, confirmando, segundo esta agência de notícias, uma tendência de aumento do número de deputados com familiares políticos. Contudo, o poder de articulação vai muito além do mero trabalho realizado com seus pares participantes da mesma bancada. Ela realiza-se em uma articulação em rede, sendo que os deputados que participam de uma bancada também participam de outras bancadas. Como indicado pela mesma matéria publicada pela Pública, tomando como exemplo os deputados que fazem parte da bancada evangélica, destes, 76 fazem parte da bancada das empreiteiras e construtoras, 84 da bancada agropecuária, 83 da bancada dos parentes e 77 da bancada empresarial. Tomadas em conjunto e dependendo dos interesses que guiam a ação política, podemos afirmar que a pauta de ação estabelecida por uma bancada pode ser aceita por outras bancadas, que seriam nesta configuração as gigantes da Câmara, ou seja, as bancadas evangélica, empresarial, das empreiteiras e construtoras e a dos parentes. Penso que podemos considerar que o debate envolvendo as questões educacionais brasileiras e também das políticas LGBT são tensionadas por essa articulação de interesses em rede. Tomemos como exemplo as discussões que ocorreram durante o trâmite do projeto do Plano Nacional de Educação, protocolado em dezembro de 2010 e aprovado em 25 de junho de 2014, com tempo de vigência entre 2014 e 2024. O Plano Nacional de Educação original era constituído por 10 diretrizes e 20 metas, criando um conjunto de estratégias de ação orientadas a grupos minoritários. Em específico, o texto da Estratégia 3.9 tinha por meta implementar políticas de prevenção à evasão escolar, motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas de exclusão associadas. Segundo a matéria veiculada no site Terra, em 22 de abril de 2014, após ser alvo de polêmica, deputados retiraram a questão de gênero do Plano Nacional de Educação. Para os deputados que argumentaram a favor da alteração, as formas de preconceito já estavam contempladas no texto. Segundo esses deputados, colocar a questão de gênero e orientação sexual iria favorecer o que chamaram de ditadura gay. Outros parlamentares consideraram a retirada da questão de gênero um retrocesso, pois, como afirmado pela deputada Fátima Bezerra, a escola, mais que outro lugar,
não pode ser surda e muda, reproduzindo os preconceitos da sociedade. Outro exemplo dos retrocessos que nascem também da composição das bancadas da Câmara dos Deputados, anteriormente tratada, refere-se ao programa Escola Sem Partido. O projeto de lei número 867 de 2015 inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola Sem Partido. Em seu artigo 2º, este projeto de lei estabelece que a educação nacional deve atender aos princípios de neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação, da liberdade de consciência, liberdade de crença, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado, educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e crença e direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Após fazermos uma análise desta proposta de lei, evidencia-se grande contradição no que diz respeito à afirmação de que a educação deve ser constituída por um pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, ao lado da busca de neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Também a afirmação da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, ao lado da existência de uma frente parlamentar evangélica do Congresso Nacional, que conta hoje com a participação de 199 deputados. O artigo 3º deste projeto de lei fortalece tal contradição, pois afirma que são vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Esta lei inviabiliza a prática docente de qualquer subcampo do conhecimento científico, só pelo fato de que o conhecimento científico é constituído por elementos que estão em conflito com convicções religiosas. Este projeto de lei está baseado em uma teoria da conspiração, quando afirma em sua justificativa que, abre aspas, é fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas, e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual, incompatíveis com o que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis, fecha aspas. Novamente, fica impossibilitado o contraditório no que se refere às visões sociais de mundo religiosas. A escola perde sua principal característica, que é a criticidade em relação à realidade. Ampliando a problemática de tal projeto, o artigo 7º cria um terrorismo de Estado, quando afirma que, abre aspas, as secretarias de educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurando o anonimato, fecha aspas. Outro elemento que devemos tratar refere-se ao projeto de lei 1411 de 2015. Mesmo que esta PL tenha sido retirada pelo deputado do PSDB, Rogério Marinho, do trâmite do Congresso Nacional, faz-se necessário tratar do que este projeto de lei estabelece, da tipificação do crime de assédio ideológico. Segundo esse projeto de lei, modificando a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa ao docente que expor aluno a assédio ideológico, condicionando o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou constranger o aluno por adotar posicionamento diverso do seu. Gostaríamos de salientar que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 206, estabelece que no Brasil o ensino será ministrado com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, mas também liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Como visto até agora, evidencia-se um tensionamento em torno das políticas públicas LGBT e educacionais brasileiras. Falamos em políticas públicas LGBT pelo fato de que a ampliação do acesso e permanência de pessoas LGBT à educação brasileira pode ser considerada enquanto uma política pública. Compreendemos que toda esta guerra religiosa não é uma criação brasileira, mas está relacionada a uma temporalidade que data da década de 1990, quando do contexto de publicação e disseminação do livro Lexicon,
Temos ambíguos e discutido sobre família, vida e questões éticas, e da criação, por este livro publicado pelo Vaticano, do termo ideologia de gênero. Assim, convidamos você para a próxima videoaula, quando estaremos tratando da origem e disseminação deste termo. Grande abraço e até o nosso próximo momento de formação.